Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Universo da Mulher. Aqui quem vos fala é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Não esqueçam, meus queridos, de curtir esse vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Vocês sabem que quando nós curtimos os vídeos aqui no YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse material é maravilhoso para todos nós e também partilha com outras pessoas. E é esta a nossa intenção, não é mesmo? Partilhar o bem, partilhar a luz, partilhar as bênçãos que nós temos aprendido aqui. O tema da nossa aula de hoje, que é a aula de número 10, é progresso intelectual e progresso moral. E os objetivos específicos desta aula são analisar a relação entre progresso moral e progresso intelectual e refletir sobre os obstáculos ao progresso moral e as maneiras de afastá-los. Nós vamos então aqui fazer a leitura, como eu sempre faço, e depois então eu teço alguns breves comentários, como de costume, ok, meus amados? Então vamos à nossa leitura. A lei de progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Há duas espécies de progresso que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido no decorrer deste século todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o processo realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja a esse respeito tanta diferença quanta entre o século XIV e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Na verdade, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Outro ponto importante, merecedor de destaque, é que o progresso moral ou intelectual é sempre cumulativo. De átomo em átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma, que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal.
O progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo: a cada um, segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível, eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. No entanto, o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse sentido, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso, tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Observando os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade terrestre, compreendemos que uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades podem proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quanto as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar também que o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra como encarnado. O estado corporal e o estado espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. De posse dessas informações, é possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma do progresso que o espírito já alcançou,
Basta observar-lhe as tendências instintivas e as ideias inatas. Essa observação nos esclarece, por exemplo, por que existem crianças que se revelam boas em um meio adverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. Na verdade, essas crianças refletem o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Devemos entender que, na essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual, conforme nos ensina a doutrina espírita. O mesmo, porém, não se dá com o progresso moral. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, segundo palavra de um dos espíritos da codificação, o qual, ao elucidar esta informação, nos diz: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, orgulho e egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende ao mundo moral, como no mundo físico, e que, do próprio mal, pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Vamos então aqui dar uma olhada no anexo que nos traz a análise da questão 780 de O Livro dos Espíritos. A questão 780 de O Livro dos Espíritos nos fornece, em essência, os seguintes esclarecimentos. A lei do progresso se manifesta sob duas formas: o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pode acontecer que o adiantamento intelectual promova a melhoria moral, desde que o homem tenha compreensão do bem e do mal. Essa compreensão favorece o desenvolvimento do livre-arbítrio, permitindo que as pessoas façam escolhas mais responsáveis e, consequentemente, mais acertadas. A existência de povos ou pessoas instruídas, mas pervertidas, indica que lhes faltam o desenvolvimento do senso moral que cedo ou tarde virá. O progresso completo constitui o objetivo. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Agora nós vamos ler então uma linda conclusão aqui, sendo de fonte de nosso querido Chico Xavier por sua psicografia, conjuntamente com Valdo Vieira, do livro Antologia dos Imortais, Espíritos Diversos, pela editora Brasília, e nós vamos ver aqui uma linda mensagem do espírito João Damasceno Vieira Fernandes, sob o título Avante. Peregrino da vida e da morte oriundo, avança do nascer ao pôr do sol, durante a evolução sem fim, nos carreiros do mundo, pela ronda do tempo, a ressurgir constante. Da sombra da maldade à luz do bem fecundo, das ruínas morais ao triunfo pujante, aprende pouco a pouco e segundo a segundo, ergue em tudo
a ti mesmo o teu grito de avante. Segue esgarçando os véus dos caminhos secretos, desfazendo aflições e remontando afetos, com risos e ilusões, suspiros e agonias. E ao morrer-te o rancor, e ao nascer-te a humildade, em êxtases de amor e em lances de bondade, encontrarás, ditoso, a paz de novos dias. Que linda mensagem para encerrarmos essa aula tão abençoadora, não é mesmo, meus queridos? E tecendo aqui algumas considerações, concatenando as ideias, segundo o tema que nós lemos aqui, tão riquíssimo, apesar de sucinta ser a nossa aula, nós podemos entender, meus queridos, que o progresso intelectual, ele sempre surge à nossa frente e pela nossa escolha, pela nossa vontade. Se quisermos, podemos fazer milhares de cursos, não é mesmo? Sejam nas áreas de conhecimento geral, científicas ou não, ou sejam nas áreas espirituais e espiritualistas, porque há uma infinidade de cursos em oferta hoje. Cursos pagos e cursos gratuitos também, que nos ofertam um riquíssimo cabedal de conhecimento, que vai enriquecer o nosso intelecto, certamente. Mas o nosso progresso intelectual, ele não está diretamente ligado ao nosso progresso moral, porque o nosso progresso moral, ele só se dá quando nós temos boa vontade de crescimento evolutivo espiritual. Quando nós tornamos aqueles lados nossos obscuros em lados mais iluminados através dos conhecimentos que vamos angariando. Porque quando nós obtemos, por exemplo, o progresso espiritual através de cursos que nós fazemos para enriquecer o nosso intelecto, se nós colocarmos em prática aquilo que vamos aprendendo, o nosso progresso moral vai começar a acontecer. Nós vamos transformando aquilo que não nos serve mais, aquilo que faz mal a outras pessoas e a nós mesmos, e vamos renovando o nosso ânimo, a nossa boa vontade, vamos nos transformando em pessoas mais benévolas, mais piedosas, mais gentis, vamos praticando mais a caridade, vamos transformando aquilo que ainda denigre a nossa vida e a vida de outras pessoas, e vamos compreendendo que a prática do bem é o melhor caminho. Essa é a transformação moral, mas ela vai sempre independer da transformação e do progresso intelectual, porque muitas vezes uma pessoa muito humilde, muito simples, ela pode ter um progresso moral muito elevado pela sua boa vontade, apesar de não ter grandes conhecimentos. E muitas vezes isso acontece ao contrário. Às vezes uma pessoa muito bem instruída, ela não tem um progresso moral tão bem evoluído quanto uma pessoinha humilde. Então, o nosso progresso intelectual, ele não está diretamente ligado ao nosso progresso moral. O nosso progresso moral vai sempre depender da nossa boa vontade em desejar transformar-nos, mudarmos aquilo que já não nos serve mais e que não serve mais para a nossa elevação moral, e para que nós possamos então ir transformando, mudando e fazendo aquilo que era mal tornar-se bem. Essas são escolhas que nós temos que fazer, usando a nossa inteligência. E a palavra inteligência, ela vem da etimologia de intellegere. E intellegere significa saber escolher dentre. Nós temos que saber escolher dentre. Porque às vezes, como nós vimos aqui no nosso estudo, uma criança é criada com muito amor, com muito carinho, de forma muito bem educada. Os pais são generosos, ensinam o melhor para o filho, e essa criança, infelizmente, tem uma personalidade denegrida. Percebe-se que ela tem maus usos, que ela tem más educações que não condizem com aquilo que ela vem sendo ensinada pela família. Isto é uma condição do espírito,
que, claro, depende do pulso do pai e da mãe, mas também vai depender desse espírito, conforme for crescendo, ir obedecendo aquilo que vai lhe sendo ensinado, para que o progresso desse espírito possa ocorrer. Então é sempre importante que a gente, como pai e mãe, como avô, avó, como tio, tia, possa instruir os nossos pequenos e insistir a ensinar-lhes no bem, na educação, na gentileza, na boa vontade, na caridade. E muitas vezes uma criança, ao contrário, é criada num ambiente hostil, num ambiente de brigas, de discórdias, de discussões, de atritos. E essa criança é extremamente dócil, generosa, gentil, educada, obediente, prestativa. Por quê? Porque esse espírito já tem uma elevação moral. Então, claro que sempre vai depender daquele espírito que está ali reencarnante. E evidentemente, os nossos ensinamentos como adultos às crianças vão contar muito para a sua evolução. Inclusive, nós somos responsáveis pelos pequeninos que recebemos em nosso lar como filhos, como netos, como sobrinhos, como pequeninos da nossa casa, da nossa família. Mas, evidentemente, que bem feita a nossa parte, posteriormente, o que esse espírito for fazer de si mesmo também vai ser de sua responsabilidade. Responsabilidade, habilidade de resposta, não é? Então, a educação, sim, é fundamental, ou seja, o progresso intelectual, mas o progresso moral vai sempre depender da vontade e da boa vontade de cada um de nós, desde pequeninos até os mais velhos. Evidentemente que os pequeninos ainda estão sob o domínio dos pais. E como é importante, não é mesmo? Que a gente, como pai, como mãe, possa educar os nossos filhos. Mas posteriormente vai depender deles. Porque a educação nós temos de dar para auxiliar esse espírito a evoluir. E posteriormente ele será responsável por ele mesmo. E assim sucessivamente cada um de nós, com responsabilidade, tendo habilidade de resposta, com inteligência, sabendo escolher dentre, escolhendo o bem, a paz, a harmonia, a boa vontade, a generosidade, os bons atos, as boas maneiras, os bons tratos com as pessoas, não é mesmo? Para que nós também possamos receber o melhor que Deus tem preparado para nós, que depende de nós, da nossa boa vontade. Então, que nós possamos sim progredir intelectualmente, porque é importante que a gente aprenda cada vez mais e mais. E os espíritos superiores, os espíritos amigos, nos ensinam sempre que é importante que nós nos eduquemos com coisas que nos vão levar à evolução, mas também que nos esforcemos para que o nosso progresso intelectual vá de encontro ao nosso progresso moral, para que nós possamos evoluir. Sendo assim, meus queridos, meus amados, vamos então terminando a nossa aula de hoje. Te convido então para que todas as segundas-feiras às 19 horas tu venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para nós partilharmos o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos para o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para nos reunirmos para os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para nós recebermos os fluidos benéficos da espiritualidade superior. Sendo assim, desejo de todo o meu coração e sinceridade que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha amada, e os nossos venerandos benfeitores espirituais sempre continuem nos conduzindo pelos caminhos do bem, e que especialmente nós estejamos com os nossos corações, a nossa mente, a nossa boa vontade, abertos a receber esses ensinamentos e fazendo a nossa parte com boa vontade e gratidão
sobre esse amor infinito que nunca nos deixa sós nem desamparados. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia para todos nós.